Oi galera, eu tô aqui pra falar pra vocês um pouquinho sobre a cirurgia que eu fiz. Fiz a cirurgia de silicone, aumento de seio. E pra ajudar vocês que têm vontade de fazer, eu tenho curiosidade, se vocês tiverem qualquer dúvida depois do vídeo, comenta lá embaixo que eu respondo pra vocês, tento ajudar da melhor forma possível. Bom, gente, eu fiz a cirurgia porque eu nunca tive muito seio, eu acho que vocês perceberam nos vídeos anteriores. E eu sempre tive muita vontade, porque eu sempre gostei muito de seio grande, peito, né? E eu não tinha, então quando eu colocava um biquíni, colocava um sutiã, eu ficava meio desolada, eu ia provar, ia comprar, eu ficava mais chateada ainda, eu nem provava. Passava na loja, já sabia o tamanho, o sutiã era sempre o mesmo, aqueles com bolha, tamanho 36. Então eu já passava a pegar, saia chateada. Eu fiz com um médico por indicação de uma pessoa que eu conheço. Eu fiz com o Dr. Fábio Maluzoni. Ele atende aqui na cidade de São José dos Campos toda sexta-feira na parte da manhã. Mas ele opera em São Paulo, num hospital só de cirurgia plástica chamado São Rafael. No Paraíso ali, próximo da Vila Mariana. E eu fiz com ele, além da indicação, porque eu fui na consulta, ele não cobra consulta, eles chamam ali, porque a cirurgia é barata. E além dele ser um bom médico, ele é muito atencioso, ele me passou o WhatsApp dele para que eu tivesse qualquer dúvida, eu precisasse falar com ele mesmo depois da cirurgia. E quando eu fui no primeiro dia, na consulta, ele me atendeu muito bem, ele avaliou, ele me falou o valor. Eu já saí de lá com as guias para fazer os exames, eu tive que fazer um raio-x do tórax, um exame de sangue e também um eletrocardiograma. E como eu fiz a cirurgia bem rápido, eu fui numa sexta-feira, peguei os exames, 2 semanas depois eu já voltei, peguei os exames e no dia seguinte eu já operei. Eu operei no dia 5 de dezembro, no dia 4 de dezembro, que foi uma sexta-feira, eu fui no consultório, levei os exames, ele me deu as guias dos remédios que eu tinha que comprar para começar a tomar depois da cirurgia e também me tirou o restante das minhas dúvidas, né? E ele avaliou mais uma vez. Eu queria ficar entre os 250 ml. Achei que quando ele falou pra mim que o ideal pra mim era 300, mas que ele ia ficar dentro de 275 ou 325, porque eu não tenho muita pele. Então, na verdade, ele colocou o máximo que ele conseguia em mim. Colocou 300 no seio direito e 325 no esquerdo, porque eu tinha uma leve diferença, o direito era maior que o esquerdo. E na verdade eles que escolhem na hora da cirurgia, né? Por isso que ele põe entre 275 e 325, porque é o que fica melhor na hora dentro do que você quer. Eu até poderia querer um pouco mais, mas não ia conseguir colocar porque eu realmente não tenho pele. Como eu não tinha seio, meu seio não tinha pele sobrando. Então ele colocou o máximo que ele podia, ele foi um tamanho que eu gostei muito, não ficou muito grande, não ficou pequeno, ficou proporcional ao meu corpo, então eu tô muito feliz. Meu número mudou de 36, porque não tinha menor, não existia menor, porque o meu 36 era com bolha. Ele mudou de 36 para 42, é um tamanho que eu fiquei bem satisfeita, achei que ficou muito bacana. Nos primeiros dias eu não consegui ver a diferença, achei que por eu estar com sutiã pós-cirúrgico, achei que tinha ficado pequeno, ele aperta bastante, eu tava com os curativos, tava com o micropore até aqui em cima, e aí quando eu fui tirar, era pra eu tirar na quarta-feira, eu tirei na terça-feira, mas eu mandei mensagem pra ele, perguntei se podia, porque tava apertando muito, tava sentindo muitas dores. Aí ele deixou eu tirar, e aí quando eu tirei o sutiã que eu vi o tamanho, porque nos primeiros dias, como eu operei no sábado, no domingo, segunda e terça, eu tomava banho daqui pra baixo e lavava só a axila e o braço assim com lencinho, porque eu só podia tomar banho daqui pra baixo. Na verdade, minha mãe me deu banho nas primeiras 3 semanas. No dia que eu fui fazer a cirurgia, eu tava muito ansiosa, só falava disso desde que eu tinha ido a primeira vez no médico. Meu namorado cansava assim de me ouvir, falava, ai, tá chegando, tô ansiosa, quero ver como vai ficar. Ele não aprovava, porque ele não achava muito legal, mas hoje ele gostou, porque deu tudo certo na cirurgia, graças a Deus. E hoje tá tudo tranquilo, então ele aceitou a ideia da cirurgia. Eu fui fazer a cirurgia, eu acordei super animada, eu tinha prova na faculdade no sábado, eu tinha prova 8 horas, eu tinha que estar por volta das 11 horas lá no hospital, lá em São Paulo, porque entre meio-dia e 1 hora eu ia operar.
Então eu fui correndo, fiz a prova, 8h30 já saí da prova, fui direto pra São Paulo, fui eu, minha mãe e meu namorado. E aí chegando lá no hospital, cheguei por volta das 11h30, eu assinei toda a papelada, eu não pago nada lá no hospital porque eu pago tudo pro médico, então eu não preciso levar dinheiro, não preciso me preocupar com isso. Assinando toda a papelada, o contrato tudo certinho, o enfermeiro me chama, pega o sutiã pós-cirúrgico, pega os exames, ele pergunta se eu fiquei em jejum, porque eu tenho que ficar em jejum de 8 horas de comida e 4 horas de água. E sem querer, eu tava muito calor quando a gente tava indo pra São Paulo, eu bebi um golinho d'água, a gente foi pra comprar no posto, bebi um golinho, uns 50 ml estourando que eu bebi. Eu peguei e falei isso pro enfermeiro, porque é bom você falar, porque se der qualquer complicação, qualquer coisa, eles já sabem de onde provém na hora da cirurgia, então é mais fácil de resolver. Eu contei, mas graças a Deus eu não tive nenhum problema durante a cirurgia. E aí logo depois eu já subi pro quarto, eles me dão um avental, um protetor de pé e uma touquinha pra colocar na cabeça. Você não pode ir com nenhuma roupa por baixo, não pode ir com joia nenhuma, nem com bijuteria, nem com nada. Tem que tirar brinco, tem que tirar pulseira, tem que tirar anel, tem que tirar até piercing. A sorte é que eu não sabia que tinha que tirar o piercing. E meu piercing, por ser muito pequenininho, ele ainda passou, não tive problema. Porque o bisturi ele é elétrico, então não pode ter metal, essas coisas, porque às vezes queima a pele. Mas eu não tive isso, eu só fiquei com piercing, não precisei tirar, porque foi aprovado pelo médico. Então eu não tive esse problema. Ainda bem que eu não precisei, porque depois eu não ia conseguir colocar. Então chegando lá, aí eu comecei a ficar muito nervosa, comecei a ficar com um pouco de medo. Meu namorado e minha mãe também estavam meio apreensivos. Aí a sorte é que eu tava um pouco cansada e eles demoraram em torno de 1 hora pra me chamar pra ir pro centro cirúrgico. Então eu acabei deitando, tirando cochilo. A enfermeira que veio me acordou. Aí eu fui meio pra lá do que pra cá, então nem senti muito, nem fiquei tão nervosa assim. E a cirurgia ela dura em torno de 40 minutos a 1 hora. Só que o paciente demora pra voltar de 3 a 4 horas. Eles avisam, os pais estão aguardando, o pessoal que tá com o paciente, que a gente volta de 3 a 4 horas. Aí eu fiz a cirurgia, chegando lá no centro cirúrgico, eu entrei, fui de cadeira de rodas, tá? A enfermeira empurrando. Tem a ala onde fica o pós-cirúrgico, que como a gente toma anestesia, como se fosse uma anestesia geral, um remedinho pra você dormir, você tem que ficar lá, pelo menos esperando você acordar, dar um tempo, umas 2 horas e meia depois da cirurgia, pra você poder acordar e os enfermeiros estarem ali de olho 100%, porque se tiver qualquer problema, o hospital tem UTI, tudo certinho, é só de cirurgia plástica, então tem todos os cuidados. E eu entrei na sala, conversei com o médico, coisa de 2 minutinhos, ele já foi me marcando, o anestesista já veio, já colocou o soro em mim, já colocou o remédio, em 2 minutos depois já tava dormindo, já não vi mais nada. Aí eu fui pro pós-cirúrgico, né, onde são várias macas, às vezes os pacientes que saem da cirurgia ficam lá, dormindo. Engraçado foi que eu entrei e a moça que me indicou, ela fez cirurgia no mesmo dia que eu, antes de mim. E aí a hora que eu entrei, ela tava branca, dormindo, eu fiquei apavorada. Só que é porque a pessoa fica em jejum, então fica um pouco branca mesmo. Então, aí eu só lembro de às vezes eu acordar assim na ala pós-cirúrgica, olhar pra um lado e ter uma pessoa diferente do meu lado cada vez. E aí só depois eu fui descobrir que eu só fui voltar 5 horas depois, porque eu dormi tanto que eles me esqueceram lá. Minha mãe teve que chamar uma enfermeira, pra enfermeira ligar lá embaixo e perguntar o que tinha acontecido, que ela tava preocupada. Mas não era nada, era só que eu tava dormindo bastante mesmo e acho que eles me esqueceram um pouquinho lá. E aí, a única coisa que eu senti, muitas pessoas me falaram, geralmente quando você levanta por causa da anestesia, você vomita. Eu não vomitei, eu só passei um pouquinho mal, porque quando eu cheguei no quarto, eles me transferiram da maca pra cama, eles sentaram a cama pra eu poder comer, porque a minha dieta tinha chegado, como eu tava muito em jejum, eu tava com fome. Aí a hora que me levantou, eu passei um pouco mal, aí eles me deitaram de volta, eu não comi, esperou passar, eu fiquei com um pouco de ânsia, mas esperou passar. Passou, eu comi a dietinha, 1 horinha depois, já fui embora. Eles me disseram que eu poderia sentir bastante dor, que seria o pior dia, o domingo, que é o dia após, né? Mas na verdade no domingo eu não senti nada, eu tava super bem, fiquei em casa. Na verdade eu fui sentir na segunda, terça até quinta-feira, eu fiquei bem mal. Eu não trabalhei a semana após a cirurgia, eu fiquei bem mal mesmo, sentia muitas dores nas costas,
muita dor no seio, tava muito apertado, porque ele ainda tava bem inchado. Então eu fiquei essa semana em casa, me recuperei, na outra semana eu voltei a trabalhar, já tava melhor. Tanto que na outra sexta-feira, após a cirurgia, eu fui no médico, ele viu, ele não precisou tirar os pontos porque os pontos caem sozinho. Os meus pontos foram por baixo, então se ficar qualquer cicatriz, porque eu não tenho uma ótima regeneração da pele, se ficar qualquer cicatriz vai ficar por baixo, não vai ter problema. Mas até agora tá tudo tranquilo, minha cicatriz, tá tudo dentro dos conformes. Até a terceira semana minha mãe me dava banho, porque nos primeiros 3 dias você pode tomar banho daqui pra baixo. Minha mãe me dava banho, fiquei usando um mês o sutiã direto. Agora, porque eu fui sexta-feira passada, liberou pra usar o sutiã normal já, só preciso dormir com pós-cirúrgico. Só preciso dormir com pós-cirúrgico, que é esse daqui, né? Que ele fica bem presinho em você. O problema que eu tive é porque no dia 24 de dezembro eu amanheci com a minha cicatriz, um pontinho do peito esquerdo, ela tava cheia de pus. Aí eu mandei mensagem pra ele, me passou o spray que eu tinha comprado, o médico que eu tinha que tomar. Já comprei, tomei uma semana depois, eu tava ótima, não tinha mais nada na minha cicatriz. Agora eu tô podendo usar o sutiã normal, só preciso dormir com pós-cirúrgico. Então, graças a Deus, foi tudo bem na cirurgia. O valor que eu paguei não foi um valor alto, eu paguei 8.500. Eu fiz 9 sessões de drenagem, porque os doutores aconselham para o peito ficar mais maleável. Ele também pediu para eu fazer massageá-los na hora que eu ia deitar. Ele pediu para eu manipular um creme para não dar estrias, então por enquanto eu não tenho nenhuma estria. Estou com 2 pontinhos em cada seio, mas já estão caindo. Estou passando pomadas para cicatrizar, porque nos primeiros dias eu tenho que dormir só de barriga para cima e eu nunca fui acostumada a dormir de barriga para cima, então era muito ruim. Tanto que nos primeiros dias eu até virei de lado, porque eu não conseguia dormir de barriga para cima, senão eu não dormia. Eu dormi muito mal na primeira semana. Mas hoje já durmo tranquilo, eu só não durmo de bruços porque machuca muito, aperta muito. Mas isso com o tempo a gente vai conseguindo, né? Já posso ir na piscina, só não posso ficar exposta ao sol para não dar manchas. E eu espero que eu tenha ajudado quem tem algumas dúvidas, tá? Qualquer coisa, deixa nos comentários que eu respondo vocês. E uma curiosidade que eu achei muito bacana, que no próprio dia da cirurgia eu já saí com a garantia. Porque as próteses, ela tem garantia de 5 anos. Qualquer coisa que acontecer, eu posso ligar lá e reivindicar. Ele usou uma prótese em mim brasileira, que é uma das melhores que estão no mercado agora. Chama Life Zero. Eu tô aqui com a garantia delas, tá? Uma de cada. Então foi uma prótese brasileira, que ele me falou sobre a marca, tudo certinho. Tem certificados da Anvisa, do Conselho de Cirurgia Plástica Brasileira. Vou ficando por aqui. Um beijão. Tchau, tchau.